Mas eu quero te alertar, e já vendendo o meu peixe aqui, é o serviço que eu faço, é o meu trabalho que eu faço, eu quero te alertar que esses problemas identificáveis na matrícula do imóvel, a despeito de você já sair na frente e já ter uma gama de informação bastante importante de identificar coisas corriqueiras no dia a dia, há outros problemas mais sérios que podem estar presentes na sua negociação, que somente um profissional especializado e autorizado, um advogado, que é o único que é autorizado a prestar assessoria, isso é serviço privativo de advogado, pode identificar, enxergar esse problema e falar e avisar o seu contratante. O que ocorre é o seguinte: o maior problema na compra de imóvel é em relação à pessoa do vendedor. Se protege os créditos na praça e os créditos das fazendas públicas, os créditos relativos a impostos, a INSS, a fundo de garantia. Esses créditos relativos a impostos, fundo de garantia, INSS, da Justiça do Trabalho, esses créditos são super protegidos e eles têm preferências em relação aos outros, dos outros créditos pessoais seu e de um credor comum. Então precisa tomar muito cuidado, porque se o vendedor deve na praça créditos da fazenda pública, ele está com o nome na dívida ativa do município, a dívida ativa do estado, a dívida ativa da fazenda pública, da Receita Federal, do Fisco Federal. Se você comprar um imóvel dessa forma, você vai fatalmente, os procuradores desses entes públicos vão desfazer essa venda para poder penhorar esse imóvel, porque o nome do vendedor estava na dívida pública, você poderia ter sabido disso. E se você comprou de má fé, porque esse imóvel vai servir para quitar a dívida lá. Então, existe uma gama de certidões em vários órgãos públicos para poder identificar isso. E outra coisa muito importante são as certidões dos cartórios distribuidores de ações civis do Estado, da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho. Somente um advogado vai poder ter acesso a esses processos, caso haja um processo, a certidão não saia negativa e ele responda a processo civil. Somente um advogado vai saber, ter acesso ao processo e saber interpretar o processo, se aquele processo tem um condão de deixar aquele vendedor insolvente ou não, ou seja, se aquele processo é capaz de deixar aquele vendedor com a dívida maior do que o patrimônio dele, ou seja, se aquele processo pegar alguns bens daquele vendedor, de forma que aquele vendedor vai ficar sem outros bens para pagar outras dívidas dele, ele ficou insolvente. E se aquele processo é capaz de deixá-lo insolvente, você não pode comprar o imóvel dele, porque aquele credor depois vai desfazer essa venda, que é uma fraude contra credores. Existe a fraude contra a execução também. E o prazo para poder esses credores reivindicar a nulidade da sua negociação que você comprou de má fé, chama-se ação pauliana, é de até 4 anos após a compra do imóvel. Você comprou o imóvel, transferiu o imóvel para o seu nome, você é o proprietário e você já usou, está gozando do imóvel. Depois de 3 anos você já vendeu o imóvel para terceiro, algum credor daquele vendedor seu inicia uma ação de fraude contra credores contra você. Se você não provar que você estava de boa fé, você vai sucumbir nessa ação. E olhe, presta muita atenção. Você só consegue provar que estava de boa fé se você, antes de comprar, tomou todas as cautelas devidas para um negócio como esse. Você só prova que tomou as cautelas devidas de um negócio como esse se você apresenta para o juiz que você vai ser demandado, você vai ser réu em uma ação dessa de fraude contra credores. E aí, na sua defesa, você só vai ter uma defesa se você apresentar que uma pastinha
que é o dossiê do imóvel, que quando você foi comprar o imóvel, que você gostou do imóvel, foi comprar, está aqui. Eu tirei todas as certidões negativas e saiu todas negativas na época em que eu estava comprando. Eu não poderia saber que existia essa ação, porque não tinha essa ação quando eu comprei. Olha só aqui, ó, tá aqui, ó, a data da certidão. Está aqui a data da certidão e a certidão negativa. As certidões negativas dos cartórios de protestos dos municípios onde mora o vendedor e aonde está localizado o imóvel, se forem cidades diferentes. Precisa de certidão negativa dos cartórios de protesto, que caso você esteja comprando um imóvel de alguém e ele está protestado por dívida, um credor lá e protestou, você não vai poder depois alegar que você estava de má fé, o protesto é público, precisa da certidão negativa de protesto. Então, esse é um dos maiores problemas. E buscar essa celeuma de certidões e saber interpretar, porque às vezes uma certidão pode dar positiva, mas aquele protesto não é ofensivo para você naquele momento, porque naquele momento os bens que estão ficando com o vendedor, é possível sanar aquelas dívidas que tem em ação judicial ou que tem em protesto. Então, meu caro ouvinte que está assistindo essa aula agora, eu vou fazer para você uma oferta irrecusável só para você que está assistindo essa aula e que tomou e que me conheceu agora. Eu vou fazer uma oferta da minha prestação de serviço. O que eu faço? Eu uso todo o know-how adquirido ao longo dos anos no campo de batalha de serviços prestados no ramo do direito imobiliário, nos bancos das academias de pós-graduação em direito civil e nos livros didáticos e acadêmicos lido todo o know-how. Eu criei um método de checklist de ir eliminando possíveis problemas. E eu consigo, somente analisando documentações e com 30 minutos de conversa com você, eu consigo te emitir um parecer escrito. Eu te emito um parecer escrito e fundamentado sobre cada item e identifico se há risco nessa negociação, se há risco de fraude, se há risco de problema na documentação, se há risco, qual é o grau do risco, e bato o meu carimbo e assino esse parecer para você colocar junto com a sua pastinha do dossiê e faço uma pasta com todos os documentos para você, junto com o dossiê. E vou fazer também uma oferta irrecusável para você, que caso você esteja fazendo um compromisso de compra e venda primeiro, antes da outorga, eu mesmo já vai estar incluso também, eu mesmo vou confeccionar esse compromisso de compra e venda para você pegar a assinatura do vendedor, da esposa do vendedor, de 2 testemunhas e a sua, e você vai poder registrar lá na matrícula do imóvel. O instrumento de contrato que eu vou fazer atende os requisitos para todos os registradores de imóveis registrar o seu compromisso de compra e venda. Com o registro de compra e venda, você vai adquirir o direito real de comprar esse imóvel. Se você pagar o preço, mesmo que o vendedor não outorgue a escritura para você, por meio de uma ação judicial chamada adjudicação compulsória, você vai adquirir esse imóvel da mão de quem quer que esteja. Então, daqui a pouco eu vou fazer essa oferta irrecusável e em relação aos riscos que você está assumindo, é muito barato, é uma fraçãozinha do risco que você está assumindo se não comprar esse imóvel assistido por um profissional competente.